meus amores, eu voltei. Passei um período aí um pouco off, porque foi um período de mudanças em todos os sentidos. Tanto de espaço físico, acabou que eu fiquei sem internet, sem luz, até fazer novas ligações, até tudo começar, até eu ter um novo espaço para conseguir falar com vocês, demorou um pouco. Estamos terminando o nosso cenário, onde serão meus próximos vídeos do YouTube. E breve, só estamos esperando alguns detalhes técnicos de tecnologia. E eu já vou trazer para vocês, a partir da próxima semana, se tudo ocorrer bem, os meus vídeos serão em formato de live. Então eu vou ficar ao vivo para vocês toda segunda-feira, como era antes. Mas ao mesmo tempo, eu vou estar ao vivo no Instagram e vou estar ao vivo no YouTube. E os meus vídeos postados no YouTube serão exatamente esta live, entenderam? Isso já vai acontecer a partir da próxima semana, eu vou anunciar para vocês. Mas hoje eu estou aqui para te dizer que não só essas mudanças aconteceram, como também mudanças internas, mudanças de direcionamento. Porque somos filhos de um Deus que muda de planos. E eu sou uma filha um tanto, não vou dizer que exigente, mas eu acho que teimosinha. E por um ano, algumas coisas aconteceram, até que chegou um momento em que, como filha, eu pedi para que Deus me desse um direcionamento mais focado, mais incisivo, mais claro, porque minha mente ainda estava um pouco embaralhada. E de fato ele assim o fez. E ficou tão claro para mim, mas tão claro como se cortinas tivessem se aberto, que eu entendi que tanto no meu campo profissional como no meu campo espiritual estão completamente ligados no mesmo objetivo. E da forma com que os meus vídeos estavam vindo caminhando, eles estavam da maneira correta, mas é como se agora que eu tivesse entendido esse objetivo, Deus tivesse dito, não é mais por aqui, então vamos por aqui, porque agora você entendeu o que eu quero que você faça. Agora eu vou te explicar, porque a conversa não pode começar de trás para frente. Então deixa eu te explicar tudo o que aconteceu na minha vida, que vai transformar a sua, e você entenderá como serão os próximos vídeos a partir de agora. Um filho como eu e você aqui, ó, na Terra, chega um momento em que o filho diz, não quero mais essa vida, não quero mais viver com os meus papais, eu não quero mais que minha mamãe faça a minha comida, eu não quero mais que paguem a luz, a água, o telefone, eu quero ser independente, eu quero ter meu carro, eu quero ter meu espaço, eu quero ter minhas responsabilidades. Isso é normal, isso são ciclos, isso são fases. E no nosso relacionamento com o nosso Deus é igual, é a mesma coisa. Chega um momento em que você diz para Deus que você tá meio cansado, sabe? Tá cansado de... Vou falar por mim, talvez você consiga se visualizar, mas durante 36 anos da minha vida, eu sempre ouvi muita religiosidade, do tipo, a sua vida só será boa se você fizer a vontade de Deus. Você só vai ter as coisas se você realmente acreditar em Deus. E ao mesmo tempo, pessoas que me levavam a Deus não se comprometiam com aquilo que falavam. Isso gera um certo desconforto, uma revolta dentro da gente. Por algum tempo me perguntaram, inclusive, se eu era contra ou a favor da religião. E eu sempre respondi, sou a favor de Deus e de princípios. E hoje, depois dessa visão, eu te respondo com total responsabilidade sobre minha fala, que sim, eu sou completamente contra a religião. Porque durante 36 anos, a religião, a escassez e o vitimismo me impediram de conhecer o meu Deus de verdade. Me impediram de sentir Ele de verdade. Eu sempre acreditei num Deus punitivo. Ou você faz a vontade dele, ou Ele se afasta de você. Ou quando você faz algo de errado,
Você se afasta de Deus ao ponto de ter que fazer muitas coisas para pedir perdão para que Ele volte a te ouvir de novo. Tudo isso é mentira. Tudo isso me fez viver uma vida tão distante de uma realidade que foi feita para mim e que em 36 anos eu não consegui ver isso. No dia 23/11 do ano passado, eu estava num momento de grande revolta. Revolta com a vida, revolta com o meu casamento, revolta com a quantidade de dívidas de pessoas que eu estava devendo, revolta com a falência de 3 empresas que eu mesmo levei a esse ponto. Eu estava revoltada com pessoas que eu ajudei, que eu chorei junto, que eu ajudei a ter a primeira carteira assinada, que eu ajudei a viajar e a ter o contato pela primeira vez com os pais. A pessoas que eu ajudei a... Pessoas que eu ajudei a serem gente, sabe? Que tinham um histórico de vida triste, dolorido e que de repente tiveram a chance de ter tudo pela primeira vez. Mas que diante de um não, porque infelizmente, é uma coisa que eu aprendi com a vida que eu quero passar isso para vocês. Infelizmente, quando você ajuda alguém com pena, por ser coitado, porque nunca teve a chance, porque nunca ninguém fez por aquela pessoa, porque todas as experiências dela sempre foram muito tristes. Cuidado quando você ajuda esse tipo de pessoa, muito cuidado. Se ela está onde está, se ela nunca teve chance, se nunca teve essa experiência na vida, tem um motivo. E quando você disser o primeiro não para essa pessoa, agora chega. Eu já te ajudei até aqui e nada mudou, você nunca soube valorizar nada. Agora chega, agora é por você. Neste exato momento, você vai ser o pior ser humano da face da terra. Porque quando você ajuda pessoas por pena, pessoas que não têm histórias, pessoas que nunca tiveram reconhecimento por ninguém ao longo da vida, ela não vai ter por você. No mínimo, ela vai olhar na sua cara e vai dizer que você fez isso por obrigação. Ou que você precisa trabalhar para manter aquilo que ela nunca teve capacidade de ter. Então, nesse dia, eu escrevi uma carta para Deus. E é exatamente assim, eu tenho essa carta guardada até hoje, começa assim, carta para Jeová. E eu desabafo mesmo, como se Deus fosse você aí, ó, como se eu estivesse escrevendo para ti. Eu começo a dizer, Deus, tô cansada de pessoas que me apunhalam pelas costas. Tô cansada de correr atrás de justiça daqui da terra, porque a minha justiça é falar o que eu acho, expor o que eu acho, ir lá falar com a pessoa, bater boca. Eu tô cansada disso. Eu cheguei aos meus 36 anos, porque foi ano passado, eu já tô com 37, e eu disse para Deus, não quero mais essa vida. Igual um filho chega para um pai e diz, acabou, não quero mais viver aqui nessa dependência não. E eu falei para Deus, não quero mais depender daquilo que eu acho ser certo. Porque eu acho que as pessoas vão agir como eu agiria. Eu acho que desta forma, esta pessoa seria boa. E às vezes coloquei pessoas aqui na direção, pessoas de confiança, pessoas que entreguei tudo que me roubaram. E que veio a acontecer as falências. Então você para e pensa, caramba, ser humano não presta. Minha vida tá uma meleca. Reflete isso automaticamente em todos os relacionamentos. Você escolhe pessoas erradas para amigos e pessoas erradas para conviver com você. E naquele dia, eu renunciei. Foi exatamente isso que eu escrevi na carta. Eu renuncio meus desejos. Eu renuncio minhas vontades. Eu renuncio minha raiva. Eu renuncio meu senso de justiça própria. Pai, aqui eu renuncio tudo. Eu entrego tudo nas mãos do Senhor. Eu não vou falar o que eu penso. Eu não vou procurar quem eu quero. Eu não vou fazer o que eu desejo. Porque durante 36 anos eu fiz. E sempre deu errado. Então eu renuncio à minha vida. E a partir de hoje eu quero que o Senhor haja nela. Eu quero que o Senhor transforme cada detalhe. Eu quero que o Senhor se apresente a mim. Porque é impossível que um Deus que eu sempre amei, que desde os meus 5 anos de idade, quando eu fui abusada sexualmente, eu disse, cadê ele? Onde ele existe? É impossível que esse Deus não esteja olhando por mim. É impossível que esse Deus me permita passar tantas injustiças. Então talvez
Tudo que eu preciso é dar espaço para ele entrar e renunciar a Bruna. Foi isso que eu escrevi nessa carta há 1 ano atrás. E a partir de então, tudo mudou. De repente, o meu braço direito se afasta. De repente, pessoas que eu gostava tanto, inclusive parentes próximos, desaparecem. De repente, é como se alguém me puxasse o tapete e a vida começasse a ficar toda embaralhada. E eu comecei a ficar sem saber o que fazer. E agora? O que eu faço? Quem eu chamo? Quem eu procuro? O que eu faço? Mas não fiz. Todos os dias eu li aquela carta. É meu compromisso com Deus. Eu não posso fazer. Eu disse que eu renunciaria se eu continuar fazendo, se eu continuar escolhendo, se eu continuar pensando do meu jeito, não vai ser renúncia. Então eu segui o bonde. Conforme a maré foi me levando, eu fui indo. É como se Deus me colocasse num labirinto onde ele fechasse tantas portas que ou eu ia por ali ou eu ia por ali, porque ele não me deu mais opções. Simplesmente tudo na minha vida mudou completamente. Completamente. E enquanto essas é como se Deus me mantivesse num cativeiro, sabe? Eu não conseguia me conectar com pessoas, eu não conseguia ligar para elas, eu não conseguia expor o que estava acontecendo, porque na verdade eu não sabia exatamente as mudanças. É como se eu tivesse virado a gerente da minha vida, entendeu? É como se eu estivesse olhando de fora, a minha vida tá aqui, isso aqui tá acontecendo, essas pessoas estão saindo, isso aqui tá entrando, isso aqui de repente surgiu uma ligação, de repente surge isso daqui, de repente as coisas foram... E eu olhava a minha vida de longe, de distância, tudo sendo mexido, e eu não conseguia ir na casa de um amigo, falar com ele, porque era como se a minha mente estivesse sendo resetada. Sabe quando você pega um computador que você precisa tirar todos os vírus e resetar ele? Ele tem que começar não a pensar daquela mesma forma, mas ele tem que realmente ser transformado em algo diferente. É isso, é como se eu estivesse passando por um período de reset nas coisas. É como se Deus começasse a ir desligando todas as conexões. E no começo você fica meio perdido, meio aéreo, depois você parece que vai começando a ter um direcionamento. Eu tô tentando te resumir algo que aconteceu em 12 meses. Mas chegou um momento que me bateu a outra revolta. A primeira revolta foi mais ou menos a que eu te expliquei, quando o filho quer sair da casa e quer ser independente. Mas daí chega uma outra revolta. Aí o filho sai de casa, compra um carrinho e chega uma hora que ele não quer mais um carro manual sem ar-condicionado, entendeu? Ele já sabe o valor das coisas, ele já trabalhou, ele já entendeu e daí ele quer uma coisa melhor. Então agora ele começa a economizar, começa a se estruturar para comprar um carro melhor, com ar-condicionado. Ele vai querendo novas transformações. E foi mais ou menos isso que aconteceu comigo no sentido espiritual com Deus. Eu cheguei no momento em que assim, Deus, eu fui para onde o Senhor me levou, eu me conectei a essas pessoas, eu tô calada, muitas coisas Deus disse, fica quieta porque a justiça é minha. Então, em muitas coisas eu fiquei extremamente calada, eu nem mexi, porque eu só ouvi a voz do Espírito Santo e fiz conforme o direcionamento dele em cada detalhe. E me conectei a outras pessoas, participei de treinamentos, fiz tudo o que Deus me mandou. Comecei a fazer todas as minhas palavras, que foi a primeira coisa que o Espírito Santo se conectou comigo. Fale com outras pessoas, o que eu vou fazer na sua vida precisa transformar outras vidas. Tudo eu fiz, tudo, minuciosamente. Cada coisa que o Espírito Santo foi me conectando, eu fui fazendo assim, dessa forma. Mas chegou um momento que eu queria sair do carro básico e ir para o carro do ar-condicionado. Em outubro, eu fiz uma das orações. Eu não sei em que nível você está no relacionamento com Deus, mas o relacionamento com Deus, ele começa aos pouquinhos, sabe? Primeiro você faz uma oração meio que com medo, pequenininha. Daqui a pouco você começa a sentir o Espírito Santo, você vai se conectando um pouquinho mais. É igual relacionamento com pessoas, ou com Deus. E chega uma hora que tem momentos que você não precisa nem orar, você não precisa nem abrir a boca.
Você fecha os olhos e aquilo transborda dentro de você de uma tal forma que você chora intensamente. É como se você tentasse falar muitas coisas, é como se você estivesse dizendo 1.000.000 de coisas sem falar absolutamente nada. E eu fiz essa oração antes de dormir. E no final dessa oração eu falei: Pai, ainda não é por aqui. Eu entendi tudo, eu obedeci tudo, tudo foi um grande aprendizado, mas ainda não é por aqui. Tem algo a mais que o Senhor quer me mostrar. Por favor, me mostre o que é esse algo a mais. E quando eu disse em nome de Jesus Cristo, amém, no mesmo instante do amém, o meu celular recebeu a ligação de uma pessoa de São Paulo que eu nunca vi na vida. No começo, eu achei que poderia ser uma cliente da loja, porque era de São Paulo, eu nunca tinha visto na vida. O nome dessa mulher é Elis Freitas. Ela é sócia do Pablo Marçal. Eu nunca nem tinha ouvido falar dela. E nesse dia eu recebi um convite para uma imersão de 3 dias, chamada Mira. Foi a melhor resposta que Deus poderia ter me dado. É como se naquele dia a porta do labirinto fosse aberta e Deus dissesse: é aqui, filha, é aqui. É exatamente aqui que eu queria que você estivesse hoje, para que você entenda para onde você tem que ir. Isso aconteceu em outubro. Aí teve o segundo encontro, o segundo Mira, que aconteceu agora, dia 1, 2 e 3 de dezembro. E eu soube a notícia desse segundo Mira. Sabe em qual dia? Sabe qual dia eu decidi que eu estaria lá? No dia 23/12 de 2023. Um ano que eu tinha escrito a carta. E nesse segundo Mira, a Elis, quando eu cheguei na plataforma internacional do Pablo Marçal, aqui em São Paulo, nós chegamos atrasados e nós sentamos bem na frente. Assim que eu sentei, a Elis me olhou com um olhar de mãe. E ela disse: sobe aqui no palco, Bruna. O Espírito Santo disse que você quer falar. Se você acredita ou não em Deus, não existe explicação para isso. Nenhum humano seria capaz de me fazer viver isso. E nesse dia, quando eu estava lá no palco, eu estava com o microfone na mão e eu estava muito nervosa. Eu não lembro nem o que eu falei na hora. Mas quando eu olhei de lá, eu comecei a ver muitas mulheres chorando. Começaram a secar os olhos e na minha visão, eu consegui pontuar exatamente todas as que estavam chorando. E no intervalo elas vieram, me abraçaram e disseram: Bruna, eu nunca imaginei que eu pudesse ouvir isso de uma pessoa como você, que parece, né, que é filha de papai, que é riquinha, que tem tudo na mão. E naquele dia, exatamente naquele Mira, é como se o Espírito Santo descesse e dissesse em alto e bom tom: é isso, filha, é isso que eu quero. Não precisa
se blindar ao que te falam. Não é somente palavras de amor, não é somente a paz de Cristo que você tem que levar às pessoas, é a transformação na vida de mulheres reais como você. De mulheres que sofreram abuso na infância. De mulheres que tiveram experiências com relacionamento abusivo, com possessividade. De mulheres que não tiveram a estrutura de pai ou de mãe ali direcionada mediante princípios. De mulheres que tentaram empreender, mas não conseguiram. É isso. De pessoas injustiçadas que já confiaram em muitas pessoas que hoje já não confiam em mais ninguém. Porque eu era o tipo de pessoa que dizia que preferia um bichinho do que um ser humano. Eu era essa pessoa. E foi Deus que me mostrou completamente diferente. Foi Deus que me conectou a pessoas maravilhosas, prósperas, muito bem-sucedidas. Filhas de Deus como eu e você. Que todos nós temos acesso à mesma vida. Só que eu não era 100% eu. E naquele mira como se Deus dissesse, é assim. É com a sua teimosia, com a sua rebeldia, falando a verdade. É exatamente como você é que eu quero te usar. Porque você precisa transformar a vida de mulheres como você, que criaram essa casca grossa, dura, por trás de um coração que sempre confiou em pessoas erradas e que nunca deixou Deus agir. E foi nessa segunda imersão que eu entendi por que eu faço roupas. Por que eu transformo roupas? Porque essa transformação de roupas está conectada à transformação de vidas. Porque quando você passa para esse outro lado, esse lado em que nós somos constituídos por corpo, alma e espírito. Todos nós, tá? Todo ser humano tem corpo, alma e espírito. E entendam, o que mais você alimenta a sua alma é exatamente isso quem vai definir o estado do seu corpo, as suas atitudes. Como você está, sua pele, sua autoestima. É exatamente quem mais você alimenta a alma. Porque um espírito sozinho, ele não faz nada, ele precisa de um corpo para habitar. A maior prova disso é que o próprio Jesus Cristo, quando veio à Terra, ele era espírito e se transformou em homem, como eu e você. Ele morreu, ele foi crucificado. Por que Jesus se transformou? Porque o espírito precisa habitar em um corpo para que ele possa realmente mostrar quem ele é. Então, quando você alimenta a sua alma com orações, com jejum, com conexão com Deus, com renúncia sobre tudo aquilo que você acha ser justo, correto e etc. Quando esse é o alimento da sua alma, é o Espírito de Deus quem predomina. Então, automaticamente, você é mais leve, você atrai pessoas dessa mesma forma, você se conecta com os espíritos que estão em mesma conexão, através de pessoas, porque Deus usa pessoas para mudar a sua vida e para te dar direcionamento. E a mesma coisa acontece com o oposto. Quando você alimenta a sua alma com raiva, com rancor, com senso de justiça própria, quando você acha que você é imbatível, que você vai fazer isso porque você é humilde o suficiente para saber que você é capaz de fazer, porque é assim que a gente fala quando a gente acha que é alguma coisa. Quando é isso que alimenta a sua alma. Quando você luta com as suas próprias mãos, você perde tudo. E é o espírito oposto que habita em você. Então, quando eu transbordei com esse espírito, ficou tudo muito claro. Por que vocês acham que mulheres têm dificuldade para se arrumar? Por que você compra milhares de roupa que você nem usa? Por que você lê no Google? Por que você sabe tantas teorias, a cor que melhor se adapta a você, o corte que melhor se adapta a você, mas você não é você?
Por que quando uma amiga diz, eu, se fosse você, usaria só roupa justa, que essas duas roupas são muito largas, isso influencia? Por que quando você tá muito linda e você se depara com alguém que diz, ai, tá mudando, você tá muito diferente, não tô gostando disso, isso influencia em você? Porque na verdade, como você se veste pro mundo, é como você pensa sobre você. E enquanto você não entender a conexão desses três campos, corpo, alma e espírito, tudo vai desandar. E automaticamente o seu corpo reflete sua pele, seu excesso de peso, sua magreza, sua flacidez, suas rugas, seu excesso de oleosidade, sua pele seca, as perebas que aparecem pelo corpo, sua falta de autoestima. Gente, nós somos um pacote completo. Você precisa saber quem é nessa terra. Quando você entender de verdade quem você é nessa terra, qual o verdadeiro sentido de você estar aqui e qual vida você foi criada para ter e por quais motivos você não acessa ela, porque tudo começou lá nos seus 1 a 7 anos de idade. Você hoje é o reflexo de tudo aquilo que fizeram lá com você. Enquanto você não reseta a sua mente, todas as informações que entraram aqui no córtex frontal e que te fazem refletir através de atitudes, de estresse, de raiva, de coisas impensadas, que nada mais são do que coisas que estão dentro de você e precisam ser resetadas e apagadas para sempre. E você precisa recomeçar uma nova criatura, uma nova mulher, possuída por um novo espírito, dominada para ser filha do rei e autoridade governante nessa terra. Enquanto você não entender isso, sua vida vai continuar como era a minha antes. Muito bem, queda. Muito bem, queda. Até o dia da sua morte. Você precisa entender o que diz em Salmos, capítulo 2, versículo 8. Aquilo que você pede ao seu pai, ele dá. Ele dá todas as nações da terra para você. Você nasceu próspera. Quem mudou você e seu destino foram os pensamentos, pessoas, atitudes e situações da vida que estão te fazendo viver uma vida que não é tua. Não é tua a vida que tu vive hoje. E eu estou aqui porque todas as mulheres que passarem pelas minhas mãos, pela minha vida, serão transformadas. Você será ressignificada. A sua vida nunca mais será a mesma. Porque você precisa saber quem é. Para que veio aqui? E que vida você merece ter? Porque não é a vida que você quer, essa que você está vivendo. Eu sei, eu já estive aí. E quem já passou por isso é quem pode te ensinar como modificar essa história. Por isso os meus vídeos irão mudar. O princípio é o mesmo, o Deus é o mesmo, mas o foco agora é na transformação da sua história. Ele mudou a minha. Ele transformou a minha. Para que eu, através dele, possa mudar a sua. Possa transformar a sua, e você fará isso com todo o seu ciclo de amizade e seus familiares. Isso vai acontecer de duas formas. A primeira eu já falei para vocês no início desse vídeo. Eu terei lives toda semana, toda segunda-feira. Depois eu vou expor para vocês o horário. As lives serão ao vivo, YouTube e Instagram, que serão os vídeos postados no YouTube. Essa mesma live ficará postada no YouTube. Mas além das lives, que acontecerá de forma gratuita, para que todos vocês tenham acesso a esse conteúdo, eu terei a mentoria particular. Nessa mentoria, você terá acesso a um grupo que está no link da minha biografia. Entre nesse grupo de WhatsApp. Deste grupo, eu selecionarei 10 mulheres para fazer uma mentoria comigo.
pessoal, eu e você, um dia inteiro de imersão na transformação da sua vida e da sua história. Então, se você se interessou pelo assunto, entra no meu Instagram, Bruna Tomás, e acesse o link na minha bio. Lá vai ter o grupo de WhatsApp. Lá naquele grupo eu explicarei sobre a mentoria depois que o grupo estiver completo. Essa mentoria será presencial. Então será um dia inteiro de imersão comigo, desde de manhã, almoçaremos juntas. Eu vou ceder a vocês o coffee break pela manhã. Na parte da tarde nós vamos ficar um dia inteiro juntas. E você nunca mais será a mesma. Em todos os campos da vida, porque Deus não te fez para ser próspera só no relacionamento. Não é só no seu casamento, não é só como mãe, não é só na sua saúde, não. Você nasceu para ser próspero em todos os campos, então a transformação é em tudo, em todas as áreas. E eu espero vocês no método DRE, que somente as minhas mentoradas saberão o que significa. Fora isso, todas as lives estarão gratuitamente disponíveis para vocês toda segunda-feira. Eu volto em breve para te dizer exatamente o horário. Conecte-se comigo através do Instagram e do YouTube e sua vida nunca mais será a mesma. Beijo grande e até o próximo vídeo.